Boa tarde a todos, falando de questões relacionadas ao judiciário e um tema que está em bastante voga, principalmente desde o início da Operação Lava Jato, que é o Instituto da Delação Premiada. E dentro desse mecanismo, frequentemente citado como inspiração para ele, é um modelo americano da delação premiada, vamos dizer assim, o chamado plea bargain. Essas diferenças entre o modelo americano e o modelo brasileiro foram discutidas hoje num fórum promovido pela Fundação Fernando Henrique Cardoso no centro de São Paulo. E a principal diferença entre os dois mecanismos está no valor que se dá à palavra do delator. Por exemplo, aqui no Brasil, a palavra do delator ela não vale como prova por ela mesma. É necessário que existam outras provas, outros indícios de que teria acontecido o que o delator de fato disse. Por outro lado, o juiz federal do Distrito de Maryland, Peter Messite, conta que, no modelo americano, é valorizada a palavra do colaborador e ela é tida como prova testemunhal, sim. A delação premiada só pode ser um veículo para descobrir outras provas. Conosco, a declaração mesmo pode constituir prova. O juiz pode depender. Evidentemente, há provas que convencem o acusado que ele deveria aceitar um programa. Mas o fato dele falar é testemunho que realmente consta a prova da culpabilidade. Outra diferença importante é que nos Estados Unidos o delator vai usufruir do benefício acordado, mesmo no caso de uma eventual absolvição do delatado. Já que no Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, lembra que não adianta apenas a palavra dos delatores e não importa quantos eles sejam, se não tiver prova junto. As delações cruzadas também não podem condenar ninguém. Ou seja, o Ministério Público não conseguiu comprovar as delações, mas 5 delatores acusam uma mesma pessoa. São 5 delações, nenhuma pode condenar. E a somatória também não. São parâmetros legais. Tecnicamente chamado de colaboração premiada, o instrumento é regido atualmente pela Lei das Organizações Criminosas de 2013 e, como eu disse no começo, ele tem sido extensamente utilizado dentro da Operação Lava Jato e, inclusive, já suscitou grande polêmica se nós lembrarmos do caso dos irmãos Batista, né, Denise? Apresentaram gravação, apresentaram toda aí uma delação premiada, mas que, no fim, acabou não se sustentando com a aferição de outras provas e das próprias declarações subsequentes deles. É bom lembrar que há ainda uma disputa entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal sobre quem tem a autoridade de negociar delações premiadas. A Polícia Federal pleiteia o direito de já poder oferecer aí esses benefícios a eventuais delatores, só que a legislação estabelece que essa prerrogativa é do Ministério Público Federal e a Procuradoria faz questão de reter essa autoridade, Denise. E eles temem também o esvaziamento da força da Procuradoria para fechamento desses acordos. Agora você citou da JBS, foi todo um processo muito equivocado, não é? Ele Sim. saiu quase sem punição, depois se descobriu que ele escondeu muita coisa, Exato. né? Muitos envolvimentos, produziu provas equivocadas, não que as pessoas que ele denunciou não estejam envolvidas em irregularidades, em corrupção, há problemas, até a própria postura do presidente Temer naquela conversa com o Joesley, mas eles aprovaram de uma forma muito rápida, liberando eles de qualquer punição, pelo menos em princípio, agora eles estão na cadeia, e sem ter provas mais consistentes, depois verificou que até a Procuradoria tinha tido uma participação nas negociações. E né? vale lembrar, Denise, que não é o primeiro caso de que uma delação ela perde força por uma falta de provas. Outro caso, que inclusive teve uma gravação bastante ruidosa, vamos dizer
assim, foi o do ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado, que inclusive, para quem se lembra, né, foi a partir de uma gravação feita por ele que resultou aquela expressão, o grande acordo nacional, né, citada pelo senador do PMDB de Roraima, Romero Jucá. No fim das contas, a delação não encontrou provas dessa delação e ela acabou sendo arquivada depois pelo relator da Lava Jato no Supremo, Luiz Edson Fachin. Ele até colocou que na ocorrência do aparecimento de outras provas, esse processo poderia ser reaberto, mas também a delação de Sérgio Machado enfrentou problemas. A gente está acompanhando com o modelo americano, eventualmente, se fosse no modelo americano, a palavra dele como testemunho já serviria como prova testemunhal nesse caso e nós teríamos aí um andamento possivelmente diferente para esse tipo de análise de crime. A precipitação no caso de Joesley Batista pode ter inclusive dificultado a obtenção de provas, como a mala de Rocha Loures, que até agora a gente não sabe de onde veio, para onde foi. Estava faltando 30 mil, depois apareceu esse dinheiro. Você tem indícios para todos os lados, mas a urgência no fechamento do acordo de delação talvez acabou inviabilizando, porque ele deveria ter sido investigado de outras formas, Aécio Neves também. No fim, você ficou tudo por aí, está tudo no ar, todas as denúncias apresentadas. E era uma prova tão grande, né, de alguma mala, coisa, né? Saindo de um restaurante escondido, né? Olhando para os lados, saindo correndo, nitidamente assustado, e estava com a mala depois. Agora ele falou para que era esse dinheiro, de quem que era a origem, o destino, o que ia acontecer, nada. Né? Ainda não se sabe. Pode ter se perdido aí no vento. As investigações são importantes, o instrumento da delação também, mas nesse caso ele acabou até comprometendo toda a eficácia desse tipo de estratégia. Né? É verdade.